Prepare-se, porque o que aconteceu hoje em Brasília muda completamente o cenário político do país. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão que condena Jair Bolsonaro, e a partir desse momento, os prazos começam a correr, novas batalhas jurídicas vão se abrir, e uma onda de tensão está tomando conta dos bastidores do poder. Deputados, senadores e ministros já reagiram. Há falas fortes, acusações indiretas, disputas internas e um clima de urgência que ninguém mais consegue esconder. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir agora mostra um Brasil dividido, inquieto e prestes a viver um dos momentos mais decisivos da sua história recente. Assim que o Supremo Tribunal Federal tornou público o acórdão que condena Jair Bolsonaro, uma onda de tensão percorreu Brasília como um raio atravessando um céu já pesado há meses. A publicação do documento, aguardado com ansiedade por aliados, adversários, analistas e até diplomatas estrangeiros, abriu oficialmente a contagem dos prazos para os novos recursos da defesa. E apesar de muitos considerarem que essa etapa é apenas uma formalidade burocrática, a verdade é muito mais dramática. Esse acórdão marca um ponto de virada na narrativa política do país. Bolsonaro, mesmo fora da presidência, continua sendo o centro gravitacional do debate nacional, e cada passo dado em direção ao desfecho desse processo desencadeia reações tão poderosas quanto imprevisíveis. O acórdão não é apenas uma peça jurídica. Ele representa a consolidação em quase 2.000 páginas do pensamento da Corte sobre os acontecimentos que levaram à condenação por tentativa de golpe de Estado. A simples divulgação desse documento é vista por muitos como um movimento simbólico e altamente estratégico. Ao ser lido, analisado e repercutido, coloca a opinião pública diante de detalhes que muitos desconheciam. Internamente, ministros teriam debatido longamente trechos específicos, ponderando não apenas o conteúdo técnico, mas o impacto institucional de cada palavra. A defesa de Bolsonaro, ao tomar ciência do acórdão, já se movimentou com rapidez. Luiz Eduardo Ramos, deputado próximo ao ex-presidente, afirmou nos bastidores que o jogo ainda não acabou e que o acórdão será estudado linha por linha, vírgula por vírgula. Nos corredores da Câmara, ele teria dito a aliados que a direita precisa manter a cabeça erguida e continuar firme, porque é isso que esperam de nós. Essa frase, que circulou entre parlamentares, demonstra a sensação de batalha contínua que domina o campo político que hoje defende Bolsonaro. Não há desistência, não há recuo, há estratégia. No Senado, outro nome surgiu com força: o senador Carlos Portinho, que afirmou a colegas que a divulgação do acórdão era esperada, mas inquietante, porque sinaliza a proximidade do julgamento final dos recursos. Ele teria dito, em tom de indignação contida: se querem mostrar que ninguém está acima da lei, tudo bem. Mas que ao menos façam isso com coerência e sem atropelar garantias. A fala ecoou rapidamente entre seus pares, criando um clima de solidariedade silenciosa entre senadores que, mesmo sem se pronunciar abertamente, entendem a gravidade do momento político. Mesmo ministros do governo tentaram adotar uma postura cautelosa, evitando alimentar confrontos diretos. Mas, nos bastidores, a sensação era de desconforto. A simples menção ao acórdão fazia assessores baixarem o tom da conversa, com receio de que qualquer palavra mal colocada pudesse criar novas turbulências. O ambiente em Brasília ficou mais carregado, mais denso, como se todos caminhassem sobre um chão que range a cada passo. E enquanto isso, o público assistia a tudo, incrédulo. Muitos se perguntavam: e agora? A publicação do acórdão significa que o destino de Bolsonaro está selado? Ou significa apenas que o próximo capítulo será ainda mais explosivo? Seja qual for a resposta, uma coisa ficou clara: o país está prestes a viver um dos momentos mais decisivos de sua história recente, e cada gesto, cada palavra e cada movimento dos envolvidos será analisado com lupa. O acórdão, enfim, é a faísca que reacende o fogo de uma disputa que nunca deixou de arder. A partir do momento em que o acórdão foi publicado, os prazos começaram a correr como uma ampulheta virada diante de toda a nação. 5 dias úteis para embargos de declaração, 15 dias para eventuais embargos infringentes. Pareceria apenas mais uma etapa processual, não fosse o clima de urgência que tomou conta da defesa de Bolsonaro.
Os advogados, ao saírem do Supremo com cópias físicas e digitais do documento, comentavam entre si que o jogo está técnico e cada movimento agora é calculado. Não havia espaço para erros, não havia margem para improviso. O próprio Jair Bolsonaro, segundo interlocutores próximos, teria recebido a notícia da publicação com uma expressão austera, sem demonstrar alívio nem irritação. Teria dito apenas: "Vamos enfrentar." Essa frase, repetida depois por seus aliados, se tornou um símbolo da postura adotada pela direita. Não importa o tamanho do acórdão, não importa a quantidade de páginas, não importa o tom dos votos, haverá resposta. Haverá recurso. Haverá luta jurídica até o último detalhe possível dentro da lei. Curiosamente, a ata da sessão, divulgada dias antes, já havia acendido alertas de que o acórdão estava próximo. A partir dali, ministros e assessores jurídicos passaram a ser questionados sobre prazos, análises e impactos. O ministro Luiz Fux, único voto favorável à absolvição em parte das acusações, teria comentado reservadamente que ainda acredita que há elementos que precisam ser melhor avaliados. Uma fala que, embora breve, foi imediatamente interpretada pela defesa como um sinal de que o julgamento não foi totalmente unânime, e isso poderia, ao menos em tese, ser explorado no recurso. Os advogados já começam a mapear trechos que consideram contraditórios. Eles teriam identificado pontos onde as fundamentações divergem, ainda que minimamente, entre os votos de alguns ministros. Um dos advogados, em conversa rápida com jornalistas, teria dito que ninguém aqui está pedindo absolvição milagrosa, apenas rigor técnico. A frase foi vista como um recado duplo. Para a sociedade, uma tentativa de mostrar racionalidade. Para o STF, uma mensagem de que vão trabalhar para expor qualquer falha metodológica. Mas há também outra dimensão: a política. Deputados e senadores começaram imediatamente a debater o impacto do acórdão em suas bases eleitorais. O deputado Marcel Van Hatten, por exemplo, teria dito a apoiadores que o momento exige persistência, serenidade e uma firme defesa das liberdades. Sua fala inflamou bolsonaristas que viram nela a expressão de um movimento de resistência política que vai além da figura de Bolsonaro. "Isso é maior do que ele", teria dito um assessor presente na reunião. E não é apenas no Congresso que os desdobramentos são sentidos. Em Brasília, representantes diplomáticos dos Estados Unidos, da Itália e de países vizinhos estariam acompanhando cada movimento. O caso de Bolsonaro se tornou observação internacional. Para muitos, ele é uma peça-chave no mapa geopolítico das disputas ideológicas. Nos bastidores, comenta-se que a tensão no Brasil é vista como reflexo de um embate global, e que o desfecho do caso pode influenciar narrativas políticas em outras nações. Enquanto isso, a oposição tenta agir como se a situação estivesse sob controle, mas há sinais de preocupação. Um ministro teria admitido, em conversa informal, que qualquer erro de condução pode criar uma crise institucional. A fala, embora privada, revela que o nervosismo é real e crescente. A contagem dos prazos não é apenas um movimento jurídico. É o início de uma corrida política, midiática e social. Cada dia desses 5 dias de prazo para embargos carrega o peso de anos de disputa, acusações, polarização e confrontos ideológicos. A ampulheta do prazo corre e o país corre junto com ela. Nenhum advogado da defesa de Bolsonaro diria isso em público, mas nos bastidores o clima é de concentração absoluta. Eles sabem que estão diante do que pode ser o último momento de contestação antes do trânsito em julgado. O acórdão é volumoso, técnico e muitas vezes interpretativo, mas é justamente nesse tipo de texto que surgem as melhores chances de apontar omissões, contradições ou obscuridades. E esses pontos, quando bem explorados, podem gerar embargos. Um dos juristas envolvidos no caso comentou que um acórdão dessa extensão é, por natureza, imperfeito. A frase foi interpretada por aliados como uma oportunidade. Entre as estratégias já desenhadas, uma delas envolve buscar divergências entre justificativas apresentadas por ministros que votaram pela condenação. Mesmo que o resultado final tenha sido robusto, as argumentações individuais podem não ser completamente alinhadas, o que abriria caminho para questionamentos formais.
Ao mesmo tempo, alguns políticos demonstram preocupação com o efeito prático da execução da pena caso o trânsito em julgado seja declarado. O senador Eduardo Girão, figura frequentemente vista como firme e combativa nas discussões sobre liberdade e justiça, teria dito a colegas que a situação é preocupante e histórica. Segundo relatos, Girão afirmou que não se trata apenas do futuro de Bolsonaro, mas de um precedente que pode se voltar contra qualquer adversário político amanhã. Há quem diga que esse tipo de discurso ganha força entre parlamentares que, mesmo não sendo aliados diretos do ex-presidente, enxergam no processo um potencial desequilíbrio na relação entre poderes. A ideia de que o judiciário pode, em certos casos, se sobrepor ao curso natural da política assusta parte significativa do Congresso. Esse temor, ainda que não seja verbalizado publicamente, está presente em análises internas. Por sua vez, a base política de Bolsonaro age com mais intensidade. Parlamentares próximos ao ex-presidente têm reunido suas equipes jurídicas, assessores, especialistas e aliados para discutir o impacto da divulgação do acórdão em suas regiões eleitorais. A narrativa de injustiça, perseguição e desequilíbrio institucional aparece constantemente como ponto de mobilização. Nesse cenário, a opinião pública acompanha cada informação divulgada com grande interesse. A figura de Bolsonaro continua a polarizar o país, mas sua força entre a população conservadora permanece intacta, talvez até fortalecida pela narrativa de resistência. Comentários de influenciadores, formadores de opinião e até celebridades reforçam a ideia de que ele está sendo tratado de maneira excepcional, como alguém que representa mais do que apenas um político. Representa um projeto de país que ecoa entre milhões. No campo jurídico, porém, a situação é mais fria. Especialistas argumentam que, mesmo que embargos atrasem o trânsito em julgado, dificilmente reverterão a condenação. O debate não gira mais em torno de culpa ou inocência, mas sobre garantias legais. E é exatamente essa linha sutil que mantém a tensão. A defesa agora trabalha com margens finas, detalhes técnicos e eventuais inconsistências redacionais. O próximo passo, após os embargos, caso rejeitados, será o início do cumprimento da pena. E esse é o ponto que mais preocupa aliados e empolga adversários. Enquanto isso, o país inteiro observa o tabuleiro político se reorganizar ao redor dessa única figura, Jair Messias Bolsonaro, cuja trajetória, marcada por confrontos, polêmicas e apoio massivo, parece prestes a entrar em seu momento mais decisivo. O impacto político da divulgação do acórdão ultrapassa a dimensão jurídica e atinge com força a estrutura do poder no Brasil. Para muitos, estamos diante de uma fase de redefinição das forças nacionais. Para outros, este é apenas mais um episódio em uma série de disputas que já dura mais de uma década. Independentemente da interpretação, há algo inegável. O país está mergulhado em uma trama política que combina drama, conflito, tensão institucional e uma disputa feroz por narrativa. A direita observa atentamente cada desdobramento, ciente de que a decisão pode afetar o futuro das próximas eleições, a imagem internacional do país e até mesmo o equilíbrio dos poderes. Líderes conservadores defendem que, independentemente do resultado final, é preciso manter firmeza e coerência. Nas últimas semanas, declarações como "não desistiremos", "a verdade prevalecerá" e "a história fará justiça" se tornaram frequentes entre deputados, senadores e lideranças do movimento conservador. A esquerda, por sua vez, tenta transmitir a ideia de que tudo está dentro da normalidade institucional, mas há sinais de preocupação com a repercussão social. Setores mais moderados temem uma escalada de desconfiança das instituições, especialmente entre os milhões de cidadãos que acreditam que Bolsonaro está sendo tratado de maneira desigual. A polarização, que já era intensa, tende a se aprofundar à medida em que novas informações sobre o processo circulam. No plano internacional, observadores dos Estados Unidos demonstram grande interesse pelo desfecho. O caso Bolsonaro é visto por alguns analistas estrangeiros como parte de um movimento global de tensão entre governos conservadores e setores progressistas. O Brasil, por ser um dos maiores países democráticos do mundo, acaba servindo como espelho para debates internacionais sobre liberdade, justiça e estabilidade política. Em Brasília, a atmosfera é densa.
Cada pronunciamento de um ministro do Supremo gera reação imediata no Congresso. Cada comentário de um deputado inflamado provoca discussões em redes sociais, em rodas de conversa, nos programas de televisão. Nunca o país esteve tão sensível a cada palavra, a cada gesto, a cada nuance. E Bolsonaro, mesmo sem estar mais no poder, continua sendo o protagonista dessa história. Seu silêncio em certos momentos, suas frases curtas em outros, a postura firme diante das câmeras, tudo é estudado, interpretado e transformado em combustível para debates acalorados. Para seus apoiadores, ele continua sendo a figura que representa coragem, enfrentamento e resistência. Para seus críticos, é o símbolo de um período turbulento da história nacional. O fato é que a divulgação do acórdão não encerra nada. Pelo contrário, abre uma nova etapa, mais intensa, mais emocional e mais imprevisível. Os próximos dias, semanas e meses serão acompanhados com atenção redobrada por todos os setores da sociedade. Políticos, juristas, diplomatas, jornalistas, influenciadores, líderes religiosos, empresários, ninguém está indiferente ao que está acontecendo. O Brasil está diante de uma história que ainda está sendo escrita, e cada um dos personagens, ministros, senadores, deputados, advogados, comentaristas, cumpre seu papel em uma narrativa que nenhum roteirista teria coragem de inventar. O acórdão é apenas uma peça, mas é a peça que desencadeou o próximo capítulo da trama política mais complexa e fascinante dos últimos anos. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o futuro do país. Então deixa o like, comenta a sua opinião e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa entender o que está acontecendo nos bastidores do poder. E se quer continuar acompanhando essa novela política que ainda está longe do fim, se inscreve agora e ativa o sininho, porque nos próximos capítulos a temperatura vai subir ainda mais. Nos vemos no próximo vídeo.